Você certamente já presenciou ou conhece uma criança que chora, fica doente, faz de tudo para não ir à escola. Mas será que isso é normal? É apenas birra ou pode ser até mesmo um transtorno? A Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Depressão e Ansiedade afirmam que pelo menos 5% dos alunos são diagnosticados com fobia escolar. Levando em conta o total de alunos do Brasil, são em média 2,7 milhões de estudantes sofrendo com este transtorno. É quase o total de estudantes da capital paulista. Para falar sobre este assunto, refletir sobre o tema e entender o que é fobia e o que é birra, o NET Educação de hoje vai conversar com dois especialistas. O Caio Parada Cabral, ele que é psicólogo, mestre em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e doutorando pelo mesmo programa. E também com a especialista em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro pela Universidade da Califórnia e também aprendizagem cooperativa pela Universidade de San Diego, a Roberta Bento. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite, estarem aqui hoje conversando com a gente sobre este assunto no NET Educação. E eu começo perguntando para o Caio, porque ele é psicólogo e pode responder para a gente, afinal de contas, o que é a fobia escolar? Quando a gente fala sobre isso, é realmente um transtorno, é uma doença, é algo patológico? O que é essa fobia? Bom, pegando a definição, né, a fobia é uma condição de ansiedade, né, uma condição de ansiedade primária, específica nesse caso, né, porque ela é escolar, ela não é social, por exemplo, né, e que causa ao sujeito uma condição emocional de sofrimento que leva a um comportamento evitativo em relação à escola, né? Então é como se ele fizesse de tudo para não entrar em contato com aquele local. Então, nesse caso, seria uma situação patológica, né? Quando a gente coloca transtorno, relaciona isso com a Organização Mundial da Saúde, nós estamos falando disso. A grande questão a ser colocada e discutida, né, é até que ponto a gente consegue avaliar numa criança se aquele comportamento é de fato uma condição patológica ou se faz parte do comportamento da criança que é manifestado por conta das suas emoções, de condições ambientais, enfim, ela até fica ansiosa, né? Mas já é uma condição secundária, não primária. Roberta, e tem essa questão da fobia, né, algo patológico realmente, mas tem também o ambiente, que conta muito, seja ele o ambiente dentro de casa, quanto o ambiente escolar. Isso. Nós, da área da neurociência cognitiva, trabalhamos muito com os fatores que influenciam a aprendizagem, mas que não são questões patológicas, que realmente precisam ser tratadas com especialistas da área de psicologia. E, nesse caso, nós abordamos sempre todos os aspectos que cabem dentro da recusa em ir para a escola. Então, a fobia é um dos motivos, é um subitem, mas existem várias outras razões e situações que levam a criança a recusar a participação ou a ida à escola. E essa questão precisa ser trabalhada tanto pelas famílias quanto pela escola, pelos professores, pela direção, não tem como ser abordada isoladamente. Então, sempre nós colocamos que existe uma predisposição da criança já pequena em ir para a escola, se dentro de casa, desde a infância, da primeira infância, ela sente mensagens positivas em relação à escola. Então, os pais que às vezes não, sempre, na melhor das intenções, né? Às vezes sofrem porque acham que o filho já está crescendo, agora meu filho já está andando, não é mais um bebê. Conforme ele fala isso, ele vai passando para a criança uma situação de, nossa, conforme eu cresço, a minha mãe sofre. Então, quando chega o momento de deixar essa criança na escola, a expectativa que foi criada é de sofrimento da mãe se a criança fica. Então, isso pode gerar, na entrada para a escola, uma dificuldade da criança que não é nem de adaptação à escola, é de separação da mãe mesmo. Roberta, você está falando dessa questão de que os pais, dentro de casa, realmente, eles devem ter uma conduta
diferente, uma conduta positiva para que as crianças vão, né, para que elas comecem a frequentar a escola pensando, nossa, que delícia, estou indo estudar de uma maneira diferente. Mas, Caio, o posicionamento dos pais dentro de casa pode fazer com que o estudante, o aluno, independente até da idade que esteja essa pessoa, que desenvolva uma fobia, os pais podem desencadear isso no filho ou não? Eu acho que são vários fatores, né? É difícil a gente conseguir determinar qual foi o fator que desencadeou um quadro fóbico, né? Mas, nesse caso, parece muito mais uma ansiedade de separação, né? Ou seja, tem um vínculo com a família nuclear, né, que é seguro, e dali a criança vai para um ambiente que é desconhecido, que é imprevisível. Né? Então, a nossa condição de adaptabilidade nos coloca desconfiados de ambientes desconhecidos. Né? Então, por isso que é muito importante que os pais tragam referências positivas em relação à escola, como um espaço que é conhecido, que tem coisas interessantes para ela fazer e tal. Mas é importante também respeitar essa ansiedade que a criança vai ter, que é normal, né? Mas é curioso, porque a criança tem algo que é só dela, né? Eu já vi casos de pais que tinham muito mais dificuldade para deixar a criança ir para a escola do que a própria criança. E no primeiro dia de aula a criança foi. Os pais sofrem mais do que os filhos. Os pais sofreram e a criança falou, poxa, eu fiquei lá achando que ela iria chorar, que ela ia me pedir. Chorar, e ela foi. E eles ficam decepcionados. E eles ficam desapontados, como assim? Então a gente pensa em favorecer. Né? Como é que nós podemos favorecer uma entrada na escola ou até como abordar uma situação que passou a existir, né? Porque nem sempre isso tem início no começo da escolarização, né? Às vezes pode acontecer depois, pode ser durante, pode ser na própria adolescência. Sempre foi um bom estudante, um bom aluno e ali descarrilhou, né? Aí existe a questão, até que a gente precisa responder para os pais, para os professores, para o pessoal que está assistindo o NET Educação. Quando realmente é uma fobia e quando é birra. Quando é uma adaptação de um ambiente novo, seja o ambiente dentro de casa ou o ambiente ali na escola. A gente vai responder tudo isso daqui a pouquinho, porque a gente continua conversando com a Roberta Bento e com o Caio Parada Cabral. Acesse neteducação.com.br.